Agora nós chegamos na parte mais legal, que é o que você sonha. Então, você vai pensar o seguinte, sonhabilidade é um conceito. Hoje, o Arthur Diniz, que é uma referência nessa parte de coaching, principalmente life coach, ele trabalha a questão da sonhabilidade. Sonhabilidade é o seguinte, você não sabe seus pontos positivos? Não sabe? Você não se conhece? Você não sabe quais são as suas características? Então, você sabe que sonho é possível e que sonho é o quê? Impossível. Então, na hora de falar assim, eu sonho com tal coisa, ok. Flávia, mas eu achei que todo sonho era possível, desde que o seu comportamento seja adequado àquele sonho. Então, vamos pensar numa coisa. Eu quero ser essa, vai rolar? Vai rolar ou não vai? Não vai, gente. Primeiro eu ia ter que crescer uns 20 centímetros, né? Então, eu peguei o corpo da Gisele Bündchen, né? Um corpo, assim, feio. E até minha cara combinou. Eu achei que ficou adequado. Não vai rolar, porque eu não tenho hábitos sustentáveis que me levem a isso. E porque isso, na minha roda de vontade, não é uma prioridade. E eu não posso disfarçar para mim mesma. Não é uma prioridade para mim. Fazer unha, quem convive comigo sabe disso, arrumar cabelo. Eu tenho, assim, uma verdadeira aversão. Hoje eu fiz uma coisa ótima, pintei meu cabelo aqui no hotel, que eu sou obrigada a me hospedar no hotel, que eu vou dar a palestra. Aí eu fiquei aqui o dia inteiro. Aí a Luana, que é minha assessora, falou assim, é penduragem? Eu falei, não, não tem nada a ver. Eu mesma fui lá, comprei a tinta, R$25, ficou bom. Ficou pronto, então. Não é penduragem, mas é um hábito que eu adquiri desde nova. Aqui, para economizar dinheiro, eu não gastava com salão. Logo, eu não adquiri o hábito de ir a salões. Logo, eu aprendi a pintar meu cabelo. E fazer unha eu achava desnecessário mesmo. Então, eu nem aprendi. Então, gente, já teve aluno que me ofereceu um negócio para tirar esmalte em sala. Professora, não, eu tiro, não tem problema. Mas o que eu tenho que avaliar? Não vai dar para eu chegar nisso, porque eu não tenho hábitos sustentáveis, mas dá para eu chegar em um monte de outras coisas. Ainda que isso faça parte da minha roda de desejos, neste momento eu não estou disposta a abrir mão de risoto. Não estou. Neste momento eu não estou disposta. Agora que eu tenho dinheiro para comer o risoto, eu vou abrir mão dele? Mas nem de jeito nenhum. Então o mundo às vezes é injusto. A hora que você pode... Aí você tem que ficar magra? Não, agora eu vou comer. Então, neste momento, eu não estou disposta a abrir mão. Nem de café da manhã em padaria. Amo, gente, tem coisa melhor. Quer encontrar comigo todo dia? Padaria, 7h40 da manhã, estou lá batendo ponto. Eu como todo dia a mesma coisa. Pudim de pão, bolo de cenoura, um salgadinho leve, tipo uma coxinha de catupiry. Não vai dar. A falta de sustentabilidade do hábito vai impedir que meu desejo se realize. E é isso que a gente tem que pensar. Eu dou conta de fazer o que eu sonho? Então, todo sonho é possível, desde que você tenha hábitos o quê? Sustentáveis para realizá-lo. E a gente vai falar um pouco sobre esses hábitos. Bom, você vai pensar, no seu material também tem um quadrinho para você colocar isso. Qual é a sua missão de vida? Então, se eu quiser ser Gisele, eu tinha colocado lá, ser magra. Eu não pus isso. Eu coloquei assim, ó, ser uma pessoa de sucesso. Não precisava nem ser rica, mas eu gostaria de ser uma referência na minha área, sempre. Assim, ó, desde o dia que eu botei o pé numa federal, eu falei assim, eu vou sair daqui sendo a melhor aluna dessa instituição. E fui bolsista de CNPq, e ganhei prêmio, e saí de lá e falei assim, eu vou escrever o melhor livro de português que eu puder. Vai ser o livro mais vendido de concurso público. E hoje, graças a Deus, eu me orgulho disso. Já tem mais de 50 mil cópias vendidas. Então, eu acho que é um pouco isso. A minha missão era um pouco outra, missão de vida mesmo, né? Então, pensei em outras coisas. Bom, qual que é a minha visão de mundo? Sobre o mundo e sobre mim mesma. Eu acredito nas pessoas, eu acho que as pessoas podem ser melhores, eu faço trabalho social porque eu acho que muita gente merece, eu ajudo muita gente porque eu acho que tem muita gente que precisa. E nem todo mundo, para mim, é ruim, igual a gente supõe. Então, a gente, às vezes, vive num mundo que a gente acha assim, que ninguém dá apoio a ninguém. Eu recebi tanta gente para me estender a mão que eu não posso acreditar nisso. Então, a minha visão do mundo é, o mundo é bom. Existem pessoas ruins, mas isso tem sempre, né? Então, eu não vivo em função dessas maldades.
Quais são os meus valores? Criar filhos autônomos, isso. Ser amiga dos meus ex-maridos, viver em paz. Isso é importante, gente. Vocês já pensaram que eu tenho filhos com essas pessoas? Isso é importante. Eu quero viver em paz. Eu quero poder ter tranquilidade na minha casa. Eu quero poder contar com essas pessoas. Eu vivi com elas. Pensa comigo, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho que poder recorrer a elas. Entendeu? Então eu acho assim, todo mundo que passasse pelo meu caminho, eu queria que fosse uma pessoa com quem eu pudesse no futuro contar. Simples assim. Eu tive um câncer de rim, perdi um rim. Hoje a Luana brincou, a gente estava brincando que a comida estava muito salgada aqui no hotel, eu falei, prefiro não comer, vou comer uma outra coisa. Aí pedi uma outra coisa e tal. Ela falou assim, você só tem um rim. Eu falei, eu não, eu tenho no mínimo uns 20. Robson pesa a mesma coisa que eu, compatível, tenho um. Anderson pesa a mesma coisa que eu, meu irmão, compatível, tem mais um. Cassinha, quase a mesma coisa, também vou ter mais um. E assim vai. Até o rim da menina que trabalha lá em casa, ela já falou, pode contar com o meu. E eu conto. Porque olha aqui, essas pessoas, elas fazem parte da minha vida. E a gente está vivendo um mundo tão individualista que a gente acha que não pode contar com os outros. Pode sim. Pode sim, depende de você escolher as pessoas que vão fazer parte da sua vida também. Então, quando eu penso em valores, eu penso nisso. Colecionar pessoas com as quais eu possa contar e que também, obviamente, possam contar comigo, né? Então, eu acho que esse, assim, é a maior questão para mim. Quando você estiver escrevendo seus valores, você tem que ser honesto, né? Eu até aqui posso ser um pouquinho desonesta, considerando que tem esse tanto de gente. Mas você vai poder escrever só para quem? Para você. Tá? E esse exercício pessoal eu sempre faço. Vamos desenhar esse futuro. Então, seus sonhos são realizáveis? Eu virar Gisele não é. De que hábitos ou competências você necessita? De muitos. Você pretende desenvolver esses hábitos? Em quanto tempo? Já fez essa pergunta para você lá no fundo? Aqui eu tenho certeza, porque as cortesias que eu distribuí, foram 100 cortesias, foram para concursandos, em sua maioria. Então, muitos estão aqui. A minha pergunta para vocês vocês estão dispostos a pagar o preço? Todos os dias eu tenho alunos aprovados, todos os dias eu recebo uma notícia boa, mas de pessoas que se dispuseram a pagar o preço, que separaram um tempo da vida, não é para privações extremas, mas para privações de longo prazo, que é pior do que extrema, gente. Você ficar 5 dias sem comer é uma coisa, você ficar 6 meses de regime é outra. Entendeu? Então, estudar é isso. Você ficar 5 dias estudando 8 horas por dia, beleza. Mas você ficar 2 anos estudando 4 horas todo dia à noite, depois de chegar do trabalho, é uma outra muito diferente. Então, a questão é a sustentabilidade dos seus hábitos. Se eu pudesse, eu dava um livro desse para cada um de vocês. Só que ele não é um livro tão barato, não. É um livro de uns R$150. Mas é um livro que vale a pena, tá? Pode ter certeza. Vale a pena demais. Comprar em site é mais barato. Quanto que é? R$50, tá? Edinaldo está me corrigindo aqui. Mas eu comprei esse livro em 2014 e estava muito mais caro. Hoje nós cobramos para vocês. Então, R$50 eu acho que dá para vocês não comerem uma pizza e comprarem o livro. Mas aí tem um outro problema. Olha aqui. Fino, né? A letra é pequena. Aí você vai comprar o livro e ficar com ele embaixo do braço, igual os meninos que compram apostila, exercício. Coleciona. Júlia tem uma pilha desse tamanho de apostila lá em casa. Um dia eu falei assim, minha filha, você vai formar em medicina e não deu tempo de você ler isso tudo. Porque é muito material para pouca Júlia, né? Dá uma pilha do tamanho dela. Então, a gente tem que pensar nisso. Como eu pretendo desenvolver essas habilidades e em quanto tempo eu vou desenvolver? Qual que é a única certeza? Não tem resposta certa nem errada. Só existem algumas características em comum. As pessoas mais bem-sucedidas, elas conseguem manter hábitos de longo prazo. A responsabilidade é você encontrar o seu caminho. Porque o caminho é de quem? Seu. E quem vai viver o seu caminho? Você. E aí você tem que pensar sempre nisso. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. A árvore não é sua? Então, você vai ter que cuidar para que ela dê frutos e o fruto que você gosta. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho sobre frustração. Eu estava lendo mais profundamente sobre isso, fiz um curso em São Paulo sobre por que as pessoas se tornam frustradas. Eu achei o máximo a pauta, foi um curso com Augusto Cury, eu achei muito legal. Bom, nesse curso ele fala o seguinte, o mais frustrante não é
você não conseguir. É você ter certeza de que você tentou de maneira insuficiente. Ele fala assim, ó, frustrado é aquele que sabe que podia ter feito mais e, na verdade, fez tão menos que ele se envergonha da própria atitude. A frustração, ela não é um reflexo de você, vamos dizer assim, não se concretizar plenamente. Ela é a derrota de quem podia ter tentado certo e tentou errado. Aí eu fiquei pensando um pouco, principalmente nos meus alunos, porque eu falei assim, ó, concurso é um pouco isso. É aquele menino que ele fala assim, eu não passei. Aí você conversa com ele e fala assim, mas você estudou as 4 horas por dia, igual você se propôs? Quase. Aí você fala com ele assim, mas você fez o número de exercícios que você deveria ter feito? Aí ele responde assim, quase. Você viu a matéria toda? Quase. Mas espera aí. Aí essa angústia sua, ela é muito maior, porque você sabe que você não fez a escolha certa. E aí é a Flávia na coxinha de manhã. Você engordou? Quase, né? Porque eu sei que eu estou fazendo escolhas alimentares erradas. Mas, gente, eu não estou prometendo emagrecer, tá? Já vou avisar que eu não vou fazer isso agora, não. Então, não é uma meta, pessoal, neste momento. Eu tenho outra meta, lançar 2 livros esse ano. Um de redação para o Enem e outro de redação para concurso. Isso eu tenho que cumprir, até porque eu tenho contrato com a editora. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, é um desejo que não se concretiza porque eu não estou disposta a pagar o preço. Então, todo dia eu começo uma dieta, no outro eu paro. Aí você tem que pensar o seguinte, na hora de listar os seus objetivos, você tem que pensar em cronologia, que é que está mais perto de você, que pode ser realizado em pouco tempo, e relevância. Nesse manualzinho que eu fiz aí para você, eu explico esses 2 conceitos mais detalhadamente, tá? A relevância tem a ver com o grau de importância que você dá para o seu objetivo. Então, por exemplo, para produzir meus livros, eu dou um grau de importância elevado. Na cronologia, eu sei que existe uma ordem lógica, por exemplo, para a construção de objetivos. Então, vamos supor, meu primeiro passo era formar na faculdade, para depois me tornar uma professora, para depois ter uma carreira como professora. Uma vez que eu dei aula na 5ª, na 6ª, na 7ª, em pré-vestibular, em concurso público, aí eu pude ir para outras áreas. E eu só estou aqui hoje porque eu experimentei um longo caminho. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Tem que ter uma cronologia lógica para o que você quer. Aí a pessoa vira e fala assim, eu quero uma casa de 1 milhão. Qual o seu patrimônio hoje? Nenhum. Tá, então vamos fazer o seguinte... Vamos trabalhar uma meta mais honesta? Vamos trabalhar uma casa de 300 mil, beleza? E vamos trabalhar que você consiga um salário de pelo menos uns 3 a 4 mil, que é o salário que geralmente permite a pessoa ter uma casa na faixa dos 300 mil. Porque quando você for conseguir um financiamento para a Caixa, você vai poder comprometer no máximo 30% da sua renda com o financiamento do imóvel. Então, isso tudo você vai ter que pensar. Se eu quero X, eu tenho que abrir mão de Y, eu tenho que ir atrás de Z. Bom, no princípio da cronologia e da relevância, o que você pode fazer são algumas trocas. Por exemplo, eu abro mão de ter um carro para poder ter uma casa. Ou eu abro mão de ter uma casa para ter um carro. E homem faz isso. Está errado? Não está. Eu não acho que está errado. A questão é, o que te realiza mais? Ter o carro ou ter a casa? Ok, eu acho que mulher é mais conservadora. A gente acabaria indo para casa. Eu, antes de comprar um carro, eu comprei uma casa, nunca nem pensei. Carro para mim nunca foi uma coisa assim que eu pudesse, foi a melhor coisa que eu tive, porque quando eu fui montar o meu curso, foi a única coisa que eu tinha para vender e inteirar o dinheiro que ficou faltando. Então, tem as suas vantagens, é uma forma de reserva. Mas, por outro lado, nunca foi uma coisa muito relevante na minha vida. Eu sempre acostumei a andar de ônibus, então não tive muito problema. Então, você tem que trabalhar nessas trocas. Aí nós vamos combinar sobre as metas. No seu material, você vai ver que está tudo descrito para você traçar suas metas. Mas eu vou te explicar um pouco o que é isso e em que quantidade você deve trabalhar. As metas de curto prazo são aquelas que você pretende realizar em menos de um ano. Concurso público é meta de curto prazo, gente? Não, só se o menino for doido. Porque você não consegue passar em um ano, a não ser que você dê muita sorte. Então, isso não é meta de curto prazo. Curto prazo, emagrecer 5 quilos em um ano, fazer uma pequena reforma na casa, dar uma festa de casamento, fazer uma tatuagem, isso aí são metas de curto prazo. Uma meta de curto prazo, ela é prazerosa, mas ela é
passageira. Sabe aquela meta assim, que todo dia você está afim de outra? É isso. Então, a minha ideia é, por ano, você deve trabalhar com 5 metas de curto prazo. Então, são aquelas que você deveria trabalhar em um ano, e aí ver se você deu conta. Toda vez que ficasse faltando uma, você passa para o ano o quê? Seguinte, Flávia, mas se eu desistir da minha meta? Totalmente possível, gente. A vida muda. Você pode querer outras coisas. Totalmente possível. Um dia você quer uma coisa, no outro dia você fala assim, pensando bem, isso não faz mais sentido para mim. Pode ou não pode acontecer? Pode, total. Então, nesse caso, você pode rever as metas, que no nosso manual, aqui na apresentação, até eu não coloquei, mas eu escrevi um capítulo enorme sobre como revisar a sua meta mesmo, para que ela passe a fazer sentido com uma certa frequência, tá? Então, defina 5 coisas para você fazer em um ano. Quando você define 10, provavelmente você vai fazer 3. Quando você define 5, você tem que ter o compromisso com você de fazer as 5. É essa a ideia. Faz menos para ter mais. Uma meta de longo prazo, de médio prazo, é uma meta que você vai conseguir alcançar em mais ou menos 5 anos. É um prazo mais ou menos assim, emagrecer 20 quilos, a não ser que você faça uma cirurgia bariátrica, é esse mesmo, porque o recurso faz muita diferença. Vocês têm essa noção? É claro que eu posso comprar uma casa própria em 5 anos, e posso comprar em 1, desde que eu ganhe na loteria. Entenderam? Mas se o recurso for um recurso normal, igual de todo mundo, não vai dar. Tá? Então, planeja, vê a viabilidade daquilo em 5 anos. Você tem um filho, você vai ter que pensar um pouco mais se a sua condição financeira é sustentável, né? Se você está equilibrado emocionalmente para ser pai. Então, são coisas diferentes. Vai aprender a tocar um instrumento, você pode pegar, comprar o violão e no primeiro ano saber algumas notas musicais. Mas daí a falar que você toca, não vai ter jeito. Aqui eu tenho um que toca e uma que só compra instrumento. A Júlia todo dia ela fala, vou aprender a tocar alguma coisa. Mas não toca nada, ela só compra. E Vitor toca, né? Então, basicamente, abrir uma empresa não é um processo mais planejado? Você vai abrir uma empresa de um dia para a noite? Não. Então, eu posso falar para vocês, por exemplo, assim, ó, meu curso. Trabalhei num lugar que me deu uma super oportunidade, trabalhei no ensaio, que era um pré-vestibular, e lá eu tive a minha primeira atividade empreendedora. Eu queria abrir uma turma de TJ. Sabe quando foi isso? 2004. Eu queria uma turma de TJ, porque eu ouvia falar que concurso público dava muito dinheiro. E aí saiu um TJ, aí eu conversei com o Zé Carlos, falei assim, olha, que era o dono do curso, falei que, por que você não me empresta essa sala? E eu coloco uma faixa falando assim, ó, turma para o TJ. E nessa turma foi tão legal que eu tenho até hoje uma professora, que é a Mônica, esqueci o sobrenome dela, uma bem famosona, que é procuradora, é de direito civil, uma professora bem famosa, e ela foi minha aluna nessa turma, e ela passou nesse concurso de procuradora neste momento da vida dela. E aí, eu não tinha carro, eu não tinha, vamos dizer assim, grandes recursos financeiros nessa época, eu arrumei um parceiro que me cedeu a sala, que falou assim, ok, o máximo que pode dar é o quê? Errado. Coloquei a faixa, a prefeitura foi lá e tirou, aí eu peguei e falei assim, não tem problema, eu ponho de novo. Fui lá e coloquei de novo. Aí o cara falou assim, ó, se você puser mais uma vez, eu vou te multar. Eu falei, não, você não vai precisar de me multar. Xeroquei um monte de papelzinho, eu mesma entreguei. Falei assim, ó, vai dar certo. Beleza, montei a turma, tive uns 40 alunos. Aí depois arrumei o emprego no Orville, não precisou mais de eu ficar montando turma nesse escopo. Mas naquele dia eu pensei assim, se eu quiser ganhar um pouco mais, eu vou ter que ter meu próprio curso. Enquanto eu trabalhar para os outros, eu vou ganhar 10% do que eu acho que eu mereço. E era mais ou menos isso. Se, por exemplo, assim, uma turma de concurso público desse como resultado financeiro 40 mil, eu recebia, trabalhando para os outros, em torno de 4 mil. Então, eu olhava e falava assim, isso não é justo. Eu preparo o material, eu que dou a aula, eu sei que a pessoa tem um espaço, mas eu posso trabalhar para ter o espaço. E aí eu não quero ganhar só 10%. Eu tive que arcar com algumas coisas, não tive. Então, foi uma meta de médio prazo, que eu fui experimentei nesse formato, que foi em parceria com alguém, depois experimentei num formato que doeu pra caramba. Resolvi ser sócia de uma empresa chamada Interessat. Peguei 30 mil emprestados com a Cassinha, do acerto dela, da Ined, que é minha irmã. Peguei mais uns 30 no banco e eu tinha uma reserva de uns 90 mil nessa época. Isso foi tipo em 2010, 2 anos antes de eu abrir o curso.
Sabe o que aconteceu? Perdi os 150 mil. Fiquei devendo o banco 30 e a cassinha 30. Já paguei. Todo mundo. E aí, sabe o que eu faço dessa reflexão? Foi a melhor escola que eu tive. Eu gastei 150 mil para fazer uma faculdade de empreendedorismo, para fazer uma faculdade de como ter um curso preparatório online, porque a Interasat era online. Então, eu aprendi de tecnologia, eu aprendi a gerenciar um pouco melhor dinheiro, eu aprendi a ter contato com o professor, coisas que eu também não sabia. E quando eu olho para isso, todo mundo fala assim, nossa, você devia ter ódio dos donos do Interasat. Gente, já até convidei eles para me ajudar em algumas coisas. Eu perdi 150 mil, sabendo que o risco de toda atividade é você perder. Mas eu tenho que avaliar outras coisas. Eu ganhei também. Se eu não tivesse passado por esse momento e essa experiência, eu não teria conseguido vivenciar, por exemplo, alguns momentos de crise que o curso passou. Eu não conseguiria ter conduzido o curso da maneira como ele foi conduzido. Então, às vezes, você aprende no erro, na tentativa e no erro, vamos dizer assim, dói no bolso, claro que eu fiquei chateadíssima, claro que eu briguei, mas era um risco. Então, minha atividade foi toda assim, tentativa e erro. Às vezes o povo acha que eu saí do nada de professor e falei assim, vamos montar um curso. Não, já tinha tentado algumas coisinhas, e nem todas elas tinham dado certo. Bom, o que você pensa em realizar de longo prazo? Para uma meta de médio prazo, você deveria definir no máximo 3. Metas de médio prazo, elas custam muito dinheiro e não dá para você ter muitas de uma vez. Quanto mais metas você tiver, menos alcançáveis elas vão ser. Então, a gente deveria trabalhar com metas menores. Bom, quantidade, né? Você vai ter lá meta de longo prazo, juntar recursos para aposentadoria, aquilo ali, tornar-se uma referência em minha área. Isso levou 15 anos. Isso levou 15 anos. Para eu ouvir pela primeira vez assim, você é a melhor professora de português. Eu ouvi isso pela primeira vez em 2013. Eu já exercia a minha atividade há 13 anos. Entendeu? Então, assim, demora muito. E ainda não sou uma unanimidade. Tem gente que me adora e tem gente que me odeia, o que é normal. E aí você tem também aquele compromisso com você, não é em agradar todo mundo, né?